Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal Confeitaria Simples. Hoje nós vamos aprender massa de coxinha, que serve para outros salgados também, tá bom? Então vamos lá. Na panela de pressão você coloca todos os temperos e o filé de frango para cozinhar, mais ou menos uns 20 minutos depois que pegar a pressão. Depois de cozido, eu desfio assim na batedeira, tá? Escorro toda a água e guardo, reservo esse caldo para você usar na massa. Eu costumo desfiar o frango assim, é bem rapidinho e muito mais fácil. Depois de desfiado, você pode temperar, colocar cheiro verde, o que for do seu agrado. Aqui eu já fiz um tempero bem forte ali na hora de cozinhar o filé de frango, porque as crianças não gostam de ver o tempero, então eu coloco o tempero na hora de cozinhar para ele pegar todo o sabor ali. Tá? Então, bem rapidinho, você desfia o frango na batedeira. Dá para fazer na batedeira comum também, tá? Pronto. Olha como fica bem desfiadinho. Essa maneira é muito prática para poder desfiar o frango, principalmente em grandes quantidades. Daí, numa panela, você vai colocar a medida de caldo para ferver. Importante, a mesma medida que você colocar de caldo, você vai colocar de farinha. E outra coisa muito importante também para sua massa dar certo é a gordura. Ela precisa ter uma quantidade de gordura. Aqui eu estou usando 4 xícaras do caldo do cozimento e 1 xícara de leite. E aí são 2 colheres de manteiga, margarina, tá? Importante ser uma margarina, se você for usar, com mais de 80% de lipídios, tá bom? E aí parece que não vai dar certo o negócio quando você joga a farinha, embola tudo, mas vai dar certo, tá bom? Precisa ter persistência. A manteiga eu dividi, coloquei 1 colher para ferver junto com o caldo de cozimento e outra colher eu vou colocar mais para frente, tá bom? Você vai no fogo baixo, você vai virando a massa, apertando ela, tá? Essa panela é bem apertadinha para essa quantidade de massa, mas é a maior panela que eu tenho aqui em Uberlândia. Então eu precisei usar essa daí mesmo, que é a minha panela de pressão. Você vai amassando até você não ver mais as bolinhas de farinha, tá? Você vai virando e amassando ela até você não ver as bolinhas de farinha. Você vai mais ou menos uns 5 minutos essa quantidade de massa. Por quê? Porque o caldo já ferveu. E quando você coloca a farinha, ele já começa a cozinhar, né? Essa farinha. Então você vai amassando bem ela. Eu tô com medo, tava com muito medo de quebrar essa colher, porque eu usava uma colher de bambu, uma colher de pau. E essa daí ela parece mais frágil. Então eu fui fazendo bem com medo mesmo de quebrar a colher. Mas deu certo. E agora eu coloco a outra colher de manteiga que eu tinha reservado. Coloquei uma para ferver no cozimento e a outra quando está quase finalizando a massa. E daí a gente vai mais um pouco amassando, espalhando. E você nota que a massa ela vai virando uma coisa só, né? Ela vai virando um bloco só de massa. Isso quer dizer que ela tá quase boa e ela tá bem solta do fundo da panela. É um indício de que a tua massa já tá cozida e não ter pedaços, né, de farinha crua. Olha lá, tá vendo? Ela já tá bem em blocos assim, tá bem cozidinha mesmo. Eu vou só juntando ali, sovando ela um pouco na panela para poder juntar essa gordura. Mas ela é uma massa que de jeito nenhum ela vai ficar grudenta na sua mão. Ela não é uma massa pegajosa, mas ao mesmo tempo é uma massa leve. Tá bom? Não esquece das unidades de medida. Cleide, eu não tenho xícara, só tenho copo. Você vai medir a mesma quantidade do mesmo copo de caldo, né? E a mesma quantidade de farinha. Lembrando que a gordura, essas 2 colheres de sopa de manteiga, são para essa quantidade de trigo, tá?
Então, se você for fazer mais, você vai precisar colocar mais manteiga. Tá vendo? A massa já tá pronta. Tá bem firme, já não tem nem mais o que cozinhar. Então, o que eu faço? Eu unto, né, a minha bancada. Vocês notem que eu tô sem mesa. Olha, não gruda de maneira nenhuma a massa. Então, eu tô sem mesa, então eu untei a bancada da minha pia, depois de limpar, claro, com óleo, tá? Por que eu não coloco farinha? Porque se eu colocar farinha para poder eu sovar a minha massa, vai ser uma farinha que vai ficar crua e vai deixar a minha massa mais pesada. Então, a gente unta com óleo para sovar ela e esfriar essa massa, tá bom? Então, você vira a massa na bancada untada para começar o processo de sovar e esfriar um pouco, porque ela tá pelando, né? Uma massa tá extremamente quente, mas eu ainda trabalho com ela quente. Eu não espero esfriar totalmente, não, porque na verdade eu já acostumei a trabalhar com ela assim. Esse salgado a gente fez para casa, eu fiz pra gente mesmo, só para poder gravar para vocês. Então, não é um salgado que eu fiz para comercializar, não é um salgado para venda, eu fiz um salgado tamanho médio, né? E aí no começo você sova ela assim para poder esfriar e para poder deixar ela mais uniforme, porque a panela também não estava me dando muito espaço para poder sovar ela direito. E aí eu vou esfriando ela nessa bancada, porque se eu deixar ela parada do jeito que eu tirei ela da panela, ela vai ficar aquela massa ressecada, entendeu? E eu tá passando ela na bancada com óleo também ajuda ela a não ressecar. Assim que eu sentir que ela tá fria o suficiente, eu começo a trabalhar com ela. Enquanto eu vou sovando, eu vou te passar outra dica importante. Nesse vídeo eu não foquei muito em mostrar para vocês a modelagem, mais a massa e o ponto da massa mesmo, as medidas, as quantidades e algumas dicas para o seu salgado não dar errado. Então, assim, olha como ela é uma massa que não fica peguenta, grudenta, ela é uma massa que fica muito boa para você trabalhar. Você consegue modelar todo tipo de salgado frito com ela. Aqui eu coloquei só um pedacinho de 2 modelagens que eu fiz. Então vocês não reparem, eu não estou usando luvas, como eu disse, eu fiz pra gente em casa, tá bom? Só para vocês terem uma noção, mas eu vou fazer um vídeo só de modelagem de salgados, porque eu quero ensinar uma coxinha para vocês que a gente vai usar muito pro Dia das Mães e pro Dia dos Namorados, é um modelo de coração de coxinha. Então eu vou fazer um vídeo especial só com modelagem para vocês. Esse vídeo foi para focar na massa. Eu costumo dividir a massa, olha que coxinha fofa. Costumo dividir a massa ali, faço um canudinho, né? E corto ela com aquela espátula, com aquele cortador. É importante você tirar o ar, todo o ar, tanto da coxinha quanto da bolinha, para ela não estourar. Tá bom? Depois você empana, eu empano com leite, farinha de rosca e frito por imersão, tá? Bastante óleo, óleo bem quente. E olha que salgado lindo, espero que vocês tenham gostado, tá? Na próxima eu faço um vídeo de modelagem para vocês. Aguardo vocês no próximo vídeo.